Sabe aquele filme que você assistiu na infância, adolescência e ele simplesmente desapareceu? Aqui eu vou tentar desbloquear essas memórias nostálgicas com 10 opções, desde aquelas obras mais clássicas até filmes atuais, que às vezes acontece, a gente assiste um filme 2022, 2023, se esquece, depois hoje, ontem, tô me lembrando, qual que é aquele filme que eu quero me lembrar, quero assistir e não sei o título. Eu sou a R. Bico, você está no Terror de Ruby. Ta vengeance passe comme tu veux. A Catedral, obra do ano de 89, a história desse povoado, eles sofrem com uma epidemia do coisa ruim das trevas, do diabo que passa a possuir seus habitantes. Eles encontram uma saída. Qual é a saída? Eliminar todo mundo possuído, vão juntar os corpos, jogar todos nesse lugarzinho e alguém tem a brilhante ideia, vou colocar uma igreja em cima. Assim, o pessoal vai rezar, ao mesmo tempo que a gente mantém essas criaturas presas por uma cruz gigante. Nós vamos avançar alguns séculos, quando um bibliotecário vai visitar essa igreja, vai trabalhar, melhor dizendo, e o lugar está caindo aos pedaços, e a maldição vai voltar, vai possuir aqueles poucos personagens, padre, freira, a filha do padre, esse pobre bibliotecário, Michele Suave, à frente da direção, uma obra que tem a Asia Argento, né, filha do Dario Argento, que está aqui trabalhando como produtor. Trilha sonora simplesmente fascinante. Sabe por que ela é fascinante? Porque ela consegue ser discreta, aparecer somente nos momentos de maior tensão na história, mas sem ofuscar qualquer personagem, qualquer elemento de história. A cinematografia é estonteante, sejam os planos externos ou mesmo dentro da igreja e naquele lugarzinho conhecido como inferno. A história é bem envolvente, todas as atuações são positivas. Eu não sou muito fã da Asia Argento, mas nesse início, quando ela estava trabalhando com Dario Argento, com cineastas italianos, final dos anos 80 e início dos anos 90, até que dá para assistir, dá para passar. Uma das obras mais relevantes quando nós falamos do cinema italiano dos anos 80, mas infelizmente desaparecida, esquecida, obscura, que eu trouxe para relembrá-los. O Mensageiro de Satanás, você também vai encontrá-lo com o título de A Voz Demoníaca por Via das Dúvidas. Evil Speak, seu título original. Clint Howard como protagonista, o irmão perdido de Ron Howard. Você conhece essa fera? Ele fez também o sorveteiro maluco lá, The Ice Cream Man. Eu não lembro o título dos anos 90, que eu já falei no canal. É a história de uma escola de cadetes do exército e tem esse garoto que é alvo de bullying, ninguém gosta dele. Ele resolve se vingar quando encontra no porão do estabelecimento uma força demoníaca aprisionada. Ele se utiliza de um computador para controlá-la e trazer destinos cruéis aos seus maiores algozes. Uma trama sem pé nem cabeça, trash total, para você se divertir com um garotão brincando lá com o computador, trazendo as cenas mais desagradáveis que você possa imaginar. Filme bem divertido, eu gostei da pegada descompromissada, de não se levar a sério, ele sabe que é um filme ruim, ele sabe que é trash, ele vai utilizar isso a seu favor. É uma das obras mais obscuras dos anos 80, fui assistir há pouquíssimo tempo, e se você gosta daquela pegada, tecnologia com terror, tecnologia sendo utilizada por adolescentes para trazer coisas do inferno, ou mesmo, lembra daqueles jogos de guerra com Matthew Broderick? Então, você tem isso aqui de uma forma que você jamais vai encontrar novamente. Renascido das Trevas, você sabia da existência dessa obra dirigida por Joel Schumacher? Eu também não sabia, até 2 semanas. Eu tomei um susto, fui assistir, não sabia quem era o diretor, vi Joel Schumacher, como assim ninguém fala sobre um filme do Joel Schumacher? Vendo o conteúdo da obra, eu entendi o porquê, porque não existe história, é simplesmente um emaranhado de cenas frenéticas para tentar trazer um pouquinho do que eu entendi. Exército alemão, ocultismo, Segunda Guerra Mundial, para colocar ainda mais
elementos, experimentos, avançaremos no tempo em que personagens aleatórios estão buscando vingança nessa casinha no meio do deserto, não tem nada, a gente não entende as motivações, a gente não entende aquele lugar, e o pior de tudo, a gente não entende a instância temporal em que o filme está inserido, quantos anos se passaram, o personagem tem qual a idade dele aqui, qual a idade em 1940, será que era outra família? O que está acontecendo aqui? Mas o bom é que ele é bem frenético. Tem as presenças do Michael Fassbender e daquele ator que fez Superman. Vou deixar aqui embaixo, que eu infelizmente me esqueci o nome dele. Mas é competente em seu aparato de cenas. Porém, essa falta de história acaba praticamente destruindo a obra, que é uma experiência sem pensar. Michael Bay da vida, somente cenas de ação com terror, aí você vai encontrar uma obra praticamente perfeita. Caso contrário, é melhor pular para a próxima opção. Quem assistiu aí, coloque nos comentários. Blood Creek. Deadline, agora sim uma verdadeira pérola do ano de 1980. É a história desse escritor / roteirista de filmes de terror, de livros de terror, que está completamente obcecado pela profissão. Ele quer atingir a obra suprema e por conta disso ele vai negligenciar sua família, também seu empresário, e o que há de mais vivo em seu dia a dia, e nesse processo degenerativo ele vai dar as boas-vindas à figura da loucura. Aí você pode imaginar o que vai acontecer, o que é de mais espetacular nessa obra, porque nós vamos ter esse processo do personagem central da história, ele se afastando da família, se afastando das pessoas, vivenciando tragédias familiares com seus filhos, e também sua psique sendo destrinchada conforme ele vai escrevendo seus livrinhos, vai escrevendo seus roteiros. As cenas do roteiro ganham vida, ganham forma, então são como se fossem pequenas esquetes soltas que vão aderindo a toda a história principal, nos fazendo um espetáculo da violência bem gráfico e extremamente criativo. Em especial, logo a primeira infelicidade com um dos personagens, para não utilizar outro termo, né, que envolve um trator, já é fabulosa, já voa conteúdo vermelho para tudo quanto é lado e já vai te deixar dentro do que está acontecendo. Então, como eu falei, uma pérola para você assistir, extremamente obscura, né, e pesquise agora, né, nem espere terminar o vídeo, vai procurando lá no Google, deixa o vídeo rodando de fundo, terminou o vídeo, vá assistir Deadline. Os demônios de Dorothy Mills acontecem nessa cidadezinha no meio do nada com o quê? 1000 habitantes. Tem essa garota 15, 16 anos que está surtando, atacando pessoas. Vão enviar uma espécie de psiquiatra ao lugar para avaliar a saúde mental, para onde ela deve ir, para a prisão, para uma instituição psiquiátrica, e conforme ela vai investigando o caso, vai tendo acesso ao psicológico da garota, que afirma estar sendo possuída. Quem está possuindo a garota? Os espíritos dos mortos. Quem perdeu a vida no lugar há 10, 15 anos, conforme outras mortes vão acontecendo, os espíritos vão pulando para a garota. É aí que a trama explode, é aí que a trama fica interessante e bem macabra. Só que o nosso trabalho, o trabalho do espectador, é descobrir se é algo real, algo sobrenatural de fato, ou se a garota é uma sociopata que está utilizando isso, a inocência das pessoas a seu favor. O filme é bem lento, tenha isso em mente. Quando ele pega fogo, o momento que você fala agora, o filme vai ficar espetacular. Quando nós temos algumas reviravoltas, alguns plot twists sendo revelados, ele se utiliza disso por 5, 10 minutos e volta para o que estava acontecendo antes, volta para aquela monotonia. Isso, eu fiquei destruído com essa... Tá, agora que você vai entregar uma experiência marcante, você volta para o início. Mas, falando em um contexto geral, foi uma obra bem competente, falando do sobrenatural, e traz uma história diferente. Você já viu Possuídos? Uma garota que vai sendo possuída por espíritos dos mortos? Claro que nem tudo é como aparenta ser. E tem aquele momento final. Percebam isso. A abertura, não tirem a abertura da sua cabeça. Vai ser muito importante
quando você chegar aos 10 minutos derradeiros. You don't know anything. Nós temos um fantasma, também conhecido como Fantasma e Si, a obra mais recente, completamente esquecida, e eu não entendo porquê. Aqui a gente encontra um dos melhores terror que eu vi no século XXI e um dos melhores filmes para um terror para a família que você vai encontrar em todos os tempos. Eu não consigo entender porque ninguém deu seu devido valor à história de um garoto que se muda com sua família para uma casa. Eles estão vivenciando um momento indelicado financeiramente falando, quando no sótão ele descobre a figura de um fantasma. Ao invés de se assustar, ele forma um improvável vínculo de amizade. Seu pai, tendo em vista esse momento financeiro, vai tentar lucrar em cima da história. Então nós vamos ter várias vertentes: a amizade do garoto com o fantasma, o pai tentando trazer a mídia para sua residência, a história do fantasma, que é o ponto central, como ele morreu e como o garoto vai tentar ajudá-lo a deixar de ser uma assombração, a finalmente adentrar ao reino do céu. E a CIA, o péssimo segundo título que eu trouxe para vocês, que eles vão tentar trazer o fantasma, aprisioná-lo para fazer experimentos. Tem aquele ator David Harbour, que fez Stranger Things. Assisti pouca coisa relacionada à sua filmografia. O garoto que é o protagonista, eu não sei o nome dele, ele é espetacular. Ele nos conduz através de cada cena e é o seu talento que faz com que a obra dê certo. Bom tom, não ofende ninguém, agradável, sabe introduzir o macabro à história, principalmente no seu final, em suas reviravoltas, nas soluções da história desse fantasma, de sua vida passada. A história toda é praticamente irretocável. Tem um momento ou outro que ele perde um pouquinho de ritmo, mas rapidamente volta ao seu eixo principal de história, ao eixo dinâmico, em que a gente simplesmente não sente vontade de deixar aquele universo, um novo universo criado. Então aí, gosta de um bom terror, gosta de um bom terror para a família inteira, é mais do que obrigação você colocar: nós temos um fantasma. Halloween, a maldição está de volta. Não estou falando sobre um volume perdido da franquia do John Carpenter. Nessa obra de 1995, nós vamos ter um garoto na noite de Halloween pedindo doces com sua tia, que vai trazer de volta essa maldição familiar no formato de uma abóbora monstruosa que quer se manter ativa fazendo maldades. Existe uma abertura que vai tentar explicar o que vai acontecer na história de uma forma ineficiente, porque nós estamos falando de um filme trash. Então é super válido que em alguns momentos você simplesmente não entende o que está acontecendo, não entende as motivações daquela abóbora, não entende como eventualmente o garoto vai dar um fim. E diferente da obra anterior, que é para a família inteira, esse não. Nós estamos falando de década de 90, que valia quase tudo. Década de 80 valia tudo, década de 90 quase tudo. Então nós temos várias cenas proibidonas, muitos personagens, atores clássicos lá da era dourada dos anos 80 do cinema quente. Primeiro Fred Olen Ray, à frente do roteiro, e a Linnea Quigley como uma das protagonistas. A Brinke Stevens vai fazer uma aparição de 10, 15 segundos, e o lendário John Carradine em seu último filme creditado. Ele morreu no final dos anos 80 e tá vivo aqui, ó, nos anos 95 ele tá vivo. Somente o terror para fazer isso. A explicação é que a obra foi gravada, de fato, lá no finalzinho dos anos 80, ficou na prateleira durante bons anos, a encontrar, falar: agora 95 chegou a hora, vamos lançar essa porcaria, que ficou obscura, que se tornou perdida somente para os fãs mais hardcore do gênero, para quem gosta de um filme horroroso. The young boy stands between good and evil. Tara maldita, vamos voltar aos anos 50 nessa obra que inaugura um novo subgênero dentro do terror, filmes com crianças do capeta. A história dessa garota que trabalha por destruir qualquer pessoa que lhe ofereça o mínimo de desconforto, uma verdadeira sociopata. Conforme um garoto é encontrado afogado em sua escola, sua mãe, a mãe da garota, começa a desconfiar de seu comportamento, desconfiar inclusive do passado, um outro ataque que aconteceu em outra cidade. Nós vamos juntando os pontos. Com 20 minutos, o filme nos entrega que a garota é do diabo, não é spoiler, né? Nós vamos trabalhar em cima dessa tentativa de descoberta da mãe
levando em consideração seu amor por sua filha. Então ela tenta de qualquer forma encontrar outra solução, encontrar outra resposta, mas conforme ela vai investigando mais, somente o macabro das caras. Foi uma recomendação que eu recebi na seção de comentários há algumas semanas, ele já estava na minha prateleira digital, entre aspas, mofando há vários anos. Eu sempre passava por cima porque ele tem mais de 2 horas de duração. Geralmente, filmes de terror com mais de 2 horas são um completo tédio. Mas esse não. Esse sabe trabalhar seu tempo, sabe trabalhar seus personagens. E foi uma baita experiência. Então, se você gosta desse subgênero, A Órfã, O Anjo Malvado, tem aqui Village of the Damned, você vai encontrar aqui a obra mora, grande, um espetáculo dos anos 50. Mas é bem duro com o espectador, principalmente para quem tem filhos, né? Se encontrar nessa situação. E é um retrato praticamente perfeito, falando de um ponto de vista DSM-5, sobre psicopatologias da sociopatia, né? Exposta numa idade tão precoce. Scalps, mais anos 80, a história desses jovens pesquisadores que vão até sala indígena no meio do deserto investigar, tentar descobrir mais coisas sobre o lugar. O que eles vão fazer é trazer uma maldição de volta, simplesmente isso, não há nada além de outras coisas de história para se falar. É índio do mal ou do bem, se você estudará a história estadunidense, voltando para trazer um fim aos brancos, maldito homem branco mal, Fred Warren Ray à frente da direção. Eu gosto dessa obra por trazer um estilo de filme que a gente não vê dentro do terror: índios, assombração com índios. Eu sempre gosto de coisas pouco usuais. Você olhar diferentes campos da mitologia ou da história, nesse caso, para trazer um filme de terror. Somente recomendado para quem gosta de um bom filme trash. E já que nós estamos falando de Fred Warren Ray, dessa vez não tem nada de quente, uma obra bem correta, bem comum, bem tradicional, terror. Iniciozinho da carreira desse diretor, a gente consegue entender. Hold your head and fear that you are next. The only movie that you may not be strong enough to watch to the end. Scalps. O Segredo da Câmara Escura, Kiyoshi Kurosawa à frente da direção. Você vai falar, é um filme japonês? Não, é uma coprodução Bélgica-França. É o cineasta se aventurando pela Europa. A história de um jovem desempregado que vai arranjar emprego como assistente de um renomado fotógrafo, só que o sujeito é lunático, ele ama fotografias de uma forma que a gente não consegue mensurar. Ele tem uma filha de 19 e 20 anos, esse assistente vai se apaixonar pela filha, tem uma história trágica com sua esposa que perdeu a vida, e mais do que isso, um jogo de enganação envolvendo a propriedade, muito dinheiro e uma inclinação ao sobrenatural que não fica clara ao espectador. Essa é a mensagem do filme, um trabalho pouco conhecido do Kiyoshi Kurosawa, porque geralmente a gente vai pro cinema japonês e fica por ali. Eu só falo para você assistir se você gosta bastante do cineasta ou se você gosta bastante de filmes lentos, sem essa adesão da atmosfera. Eu sempre falo, filmes atmosféricos lentos eu amo demais, só que nesse caso não existe atmosfera, é simplesmente o drama dos personagens. A maior curiosidade que eu posso oferecer a vocês é que pela primeira vez eu pude reconhecer uma atriz pelo globo ocular, porque ela tem uma doença chamada nistagmo. Eu vi seu olhar, aqueles olhos tremendo, falei, já vi isso em algum lugar, eu me lembrei de Simon Killer, ela estava lá, sua filmografia é curtíssima, inclusive inativa no momento, mas tem esse ponto positivo de sua atuação, impossível não se apaixonar por aquele olhar ingênuo, mas é um filme bem nichado para alguns públicos. A maioria, se você gosta daquele filme dinâmico, pode passar pro próximo, ou pro próximo vídeo. É isso aí, acabou, mas não pare por aqui. Ao lado eu vou deixar 2 opções com filmes obscuros de terror. Eu já fiz mais de 10 programas, cada novo vídeo, novos títulos para você consumir. Vou assistir, vou passar, o que eu faço com essas obras? Muito obrigado por ter assistido, vejo todos vocês nos próximos dias.